Este vídeo interessa tanto a homens como a mulheres. E se você está entre os que acham que a baixa testosterona interfere apenas na sua sexualidade, este vídeo também é para você, talvez especialmente para você. Não, especialmente para todo mundo. A baixa testosterona realmente interfere na sua sexualidade, mas os efeitos no seu organismo são muito mais danosos do que você imagina. Olha, muitas pessoas têm medo de fazer reposição hormonal devido a uma crença que se espalhou de que isso poderia causar câncer. No entanto, continuam bebendo refrigerantes, principalmente aqueles famosos Coca, né? Fumando, cometendo várias agressões ao organismo que, estas sim, comprovadamente provocam câncer. Você não pode fazer reposição hormonal sem consultar um médico, a menos que recorra a meios ilegais de adquirir o hormônio, que é necessário, conforme já dissemos, tanto para homens como para mulheres. Para resolver seu problema, você pode consultar um urologista ou um endocrinologista, ou uma endocrinologista, evidentemente. E também tem mulheres formadas em urologia. Esses profissionais vão pedir exame de sangue e, dependendo dos seus sintomas, podem pedir também outros exames. A testosterona deve ser do tipo bioidêntica e não a chamada testosterona sintética. Tem um cachorro latindo aí na vizinhança, não se importe não. Como o nome diz, a testosterona bioidêntica tem composição biológica que reproduz a composição idêntica àquela da testosterona produzida pelo seu próprio organismo. Caso você não saiba, a baixa testosterona pode causar efeitos danosos, inclusive ao seu coração. Isso mesmo. Problemas cardíacos, segundo os médicos e nutrólogos, também podem surgir devido aos índices baixos de testosterona. É verdade que os efeitos muito ruins também vão surgir na sua sexualidade, mas não são os únicos. Em termos de sexualidade, e nós vamos falar aqui primeiramente do caso dos homens, a baixa testosterona provoca dificuldades de ereção e baixa libido, ou seja, a diminuição ou mesmo a ausência de interesse sexual. Um sintoma muito evidente que está relacionado aos índices insuficientes de testosterona é a ausência de ereções matinais espontâneas. São aquelas ereções que ocorrem quando você acorda, mesmo que não esteja pensando em sexo, mesmo que não esteja envolvido em algum pensamento que possa te excitar. Ela ocorre naturalmente quando você acorda, porque esse processamento foi feito durante o sono pelo seu organismo. Esse fenômeno da falta de ereções matinais espontâneas, ele pode começar a surgir a partir dos 40 anos ou antes dessa idade, devido a problemas de alimentação, obesidade, vícios, problemas de circulação sanguínea e diabetes, entre outros. É por isso que você precisa de médico para saber. O cachorro não para de latir. Portanto, como a gente já frisou, além de precisar de receita médica para adquirir a testosterona, você necessita também saber se tem alguma doença ou deficiência crônica. Outra questão é que a falta de ereção pode ter outra origem que não seja exatamente a baixa testosterona. Isso também pode acontecer. E você só vai descobrir se consultar o médico e fizer os exames que ele recomendar, evidentemente. Agora nós vamos citar outros problemas que podem estar relacionados ao baixo índice de testosterona. Veja só como é muita coisa. Mas nós vamos fazer um resumo para que o vídeo não fique longo. Confusão mental e falta de memória. Como o seu sistema nervoso também é afetado, você pode ficar mais impaciente, mal-humorado, ter dificuldade para se concentrar em suas atividades ou começar a sentir problemas de memorização. Não pense logo que está sendo atacado pelo terrível mal de Alzheimer. O fato de sua memória piorar pode ser consequência da baixa testosterona. A baixa testosterona é algo tão sério que pode afetar o seu humor, tornando você mais irritável. E, mais do que isso, os sintomas podem evoluir e você ficar deprimido. Como você deve saber, a depressão é uma doença muito séria e tem se tornado cada vez mais frequente. Muita gente comete o erro de confundir depressão com tristeza passageira, mas isso é um engano. Saiba que a depressão tem sido responsável pelo aumento de suicídios em todo o mundo.
Além de dificuldade de construir e de manter músculos, a baixa testosterona provoca diminuição da massa óssea, resultando na osteoporose. Com isso, você estará mais sujeito a fraturas. É lógico que isso se agrava ainda mais com o avanço da idade. Pessoas com mais de 65 ou de 70 anos devem redobrar os cuidados e tratar logo de tomar as providências. Mas é lógico que essas providências devem ser tomadas muito antes dessa idade. Outro sintoma da baixa testosterona é o cansaço físico. Fadiga, falta de disposição física, desânimo para executar tarefas que antes lhe pareciam fáceis, podem começar a ocorrer. Mas isso também pode ser resultado de outros fatores, daí a necessidade, voltamos a frisar, de você consultar os médicos. O médico da sua confiança, de preferência, é lógico, né? Agora me diga uma coisa, você tem notado que está cada vez mais gordo? Pois é, os baixos índices de testosterona provocam também o ganho de gordura. E o pior, essa gordura se acumula principalmente na região abdominal, a popular barriga, que alguns chamam de barriguinha, mas que em pouco tempo pode virar um barrigão. Estudos médicos comprovam que a gordura abdominal aumenta o risco de ataques cardíacos. Quanto mais barrigudo, mais você corre o risco de sofrer um infarto. Muitas pessoas associam a calvície à reposição hormonal, mas é exatamente o contrário. A baixa testosterona prejudica o crescimento de pelos em várias partes do corpo. Vamos explicar melhor aqui. Ela não provoca a queda de cabelos, mas inibe, ou seja, diminui o crescimento dos pelos. Resumindo, você pode ser calvo mesmo se sua testosterona estiver normal, pois isso é causado por outros fatores. Mas se a testosterona estiver muito baixa, o crescimento de pelos vai ser prejudicado. Percebeu a diferença? Vamos citar mais uma questão. A testosterona pode causar insônia. Isso mesmo, você passa a ter dificuldade para dormir e, além disso, seu sono pode se tornar menos reparador. Em outras palavras, mesmo que você consiga dormir, vai se sentir menos relaxado e mais cansado ao acordar. E isso, evidentemente, afeta a sua produtividade. Se você tiver que sair para trabalhar, por exemplo, você vai se sentir muito mais cansado. Os níveis de testosterona normais nos homens chegam a ser 30 vezes maiores do que nas mulheres. Isso faz com que a testosterona seja considerada um hormônio masculino. Mas apesar de todas as controvérsias, a mulher também pode precisar fazer essa reposição hormonal com o cuidado de não exceder os limites, porque isso levaria ao risco de aumentar os pelos ou provocar outros efeitos danosos na mulher. Por isso mesmo, no caso das mulheres, os cuidados devem ser mais rigorosos, o que serve também, quando está falando em rigor, serve também quanto aos níveis de reposição. Mas a baixa desse hormônio também causa efeitos nas mulheres parecidos com os que são provocados nos homens, incluindo a baixa libido, a fadiga, o ganho de peso e outras consequências indesejadas. Essa queda da testosterona na mulher ocorre principalmente depois da menopausa. Nas mulheres jovens, pode ocorrer devido ao uso continuado de anticoncepcionais, a uma alimentação irregular, ao sedentarismo e aos momentos de estresse. Então, a mulher também não deve se descuidar com relação aos seus níveis de testosterona. Apenas deve se preocupar em consultar um endocrinologista que faça essa reposição de forma criteriosa, mantendo controle dos seus efeitos. Ou seja, vai fazendo a reposição e vai avaliando os resultados. Aí pode ficar tranquilo. Voltando ao público masculino, muitos homens, ou por desconhecimento ou por vergonha, não admitem que já sofrem algum grau de disfunção erétil, a chamada impotência sexual. Outros sequer admitem que possam estar com esse sintoma, imaginando que é uma situação passageira em que a disfunção ocorre apenas em homens de muito mais idade. Mas isso não é verdade, não se iluda. A impotência sexual, por vários fatores, tem acometido um número cada vez maior de jovens. Uma prova disso é que se tornou crescente o número desses jovens que recorrem às pílulas para ereção quando um exame médico, os cuidados recomendados e as alterações no estilo de vida poderiam perfeitamente resolver esse problema sem o uso de tantas substâncias químicas.
Existem também os que acreditam que a reposição hormonal não deve ser levada a sério ou que deve ser feita apenas no caso de homens muito mais velhos. Uma nova filosofia na medicina preconiza que a velhice pode até deixar de existir ou ser adiada ao máximo, caso os cuidados indispensáveis passem a fazer parte da rotina, tais como exercícios físicos regulares, boa alimentação, o fim de vícios como cigarro e bebidas alcoólicas em excesso e também a reposição de hormônios, cuja tendência realmente é a de irem baixando de produção no organismo com o avanço da idade. Daí a necessidade de reposição não apenas da testosterona, como de outros componentes indispensáveis à saúde, como a melatonina, que melhora a qualidade do sono, além da vitamina D3, indispensável à boa saúde. Aliás, a vitamina D3 também é um hormônio que passou a ser chamado de vitamina, mas ela também é um hormônio que vai baixando, principalmente devido àquele medo tremendo de tomar sol que as pessoas hoje estão tendo, né? Assim, se você é desses jovens que costumam tratar com certo deboche e até com desrespeito as pessoas de mais idade, isso pode ser um sintoma de que o verdadeiro velho é você. É melhor se cuidar, portanto, porque a frase que você pode ouvir dessas pessoas de mais idade, como eu, pode me incluir, não tem problema, me orgulho disso. A frase que você pode ouvir é a seguinte: eu cheguei a essa idade porque soube cuidar de mim e pretendo avançar muito mais. Resta saber se você vai conseguir isso. E só o tempo e os seus cuidados irão dar essa resposta. Portanto, meu caro e minha cara, e isso também serve para ambos os sexos, cuide-se, a menos que queira impedir a si mesmo ou a si mesma de chegar à idade daqueles a quem você chama de velho ou de velha. E não se esqueça de visitar o site Recado Secreto. Lá tem muitas novidades. Tem uma aba onde você vai encontrar os meus livros e produtos que interessam tanto a homens como a mulheres. E nós estamos inaugurando brevemente outra novidade espetacular. Visite recadosecreto.com.br. Nós estamos esperando você.